Pai do Senhor, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de teologia, agora na matéria de ética cristã. Já passamos aí a introdução, ok? Já foi postada. Agora vamos dar continuidade aqui nas próximas páginas da nossa apostila, falando acerca da origem da ética. Vamos falar acerca da origem da ética. Então vamos ver diferentes pressupostos, né, para essa origem, como cada um deles vai analisar a ética à sua maneira, e vamos ver principalmente, né, vamos dar prioridade à maneira como a Bíblia Sagrada se manifesta em relação à construção do conteúdo ético, né? Então vamos ver pela Bíblia Sagrada, vamos ver de forma geral o que a arqueologia tem nos demonstrado aí sobre a importância que os povos dão também à construção, né, a construção da sua ética, a partir da sua legislação, a partir dos seus mitos, né, a partir dos seus livros sagrados, de modo geral aí nas religiões dentro do paganismo, né, e também o que o Antigo Testamento nos tem dado aí um conteúdo ético. E aí passamos depois para algumas conceituações aqui, como causalidade e casualidade, teleologia e etiquismo, e aí adentramos já a ética dentro do mundo grego, tá ok? Com os pré-socráticos, com os três grandes filósofos aí constituintes de toda esse arcabouço científico e filosófico, tá ok? Do mundo ocidental, com Sócrates, Platão e Aristóteles, e a continuidade com os pensadores ligados ao epicurismo e ao estoicismo. Então, dando início já, partindo aqui para a questão da origem da ética, a leitura que eu faço aqui na nossa apostila do curso CETAD de Ética Cristã, ela diz o seguinte: na pesquisa científica, primeiramente. Cientificamente falando, não se sabe certamente quando se iniciaram na história da humanidade o senso de moral e a ideia de estabelecer regras e hábitos sociais entre os homens. Em face dessa incerteza, os estudiosos têm criado muitas teorias. A tese predominante no mundo científico gira em torno da ideia de que, provavelmente, a ética originou-se com o primeiro Homo sapiens. As pesquisas com macacos chimpanzés indicam que eles possuem, em pequeno grau, alguma noção de comportamento acerca de certo e errado. Então, algumas coisas temos que fazer distinções aqui dentro dessas definições já apontadas aqui, que quando falamos acerca de mundo científico, não podemos limitar não podemos limitar o alcance desta palavra, dessa definição, a um certo ramo da ciência, ok? Então, como foi colocado ali já no quadro, temos a questão da origem que está sendo discutida, né? A origem da ética, e podemos apontar como um mundo científico, e como ele está nos explicando aqui, como ele está nos esclarecendo, temos de forma muito generalizada uma ciência no âmbito evolucionista, dando se posicionando teoricamente de uma forma bastante antagonista àquilo que temos visto, observado, daqueles que têm a Bíblia Sagrada como sua referência, né? Então o mundo da teologia, essa ciência que analisa, que estuda tanto acerca da Sagrada Escritura como acerca de Deus, ok? O Theo, né? A logia acerca do Theo, acerca de Deus, tá ok? E também acerca da Sagrada Escritura, a revelação de Deus. Então temos este âmbito aqui que, vamos dizer, é um âmbito religioso, né, teológico. E o âmbito científico, não podemos também nos limitar à questão do ponto de vista evolucionista, que é um âmbito, que é um aspecto do mundo científico. Ok? O mundo científico, ele inclui também outras áreas de estudo, outros pesquisadores que não necessariamente concordem ou que, na verdade, critiquem e são antagonistas as propostas evolucionistas. Temos, por exemplo, ver surgir na atualidade, de uma forma muito sólida, muito firme, a questão do criacionismo científico. E o criacionismo científico, ele se destaca, ou ele se separa, de certa forma, do âmbito da teologia bíblica. Então a teologia bíblica é um estudo acerca da Sagrada Escritura, acerca de Deus, mas sempre no âmbito religioso, tendo a Bíblia aí como pressuposto verdadeiro, infalível, pelo menos na grande maioria da teologia tradicional. Agora, o criacionismo científico também parte, ok,
da verdade, também parte da possibilidade, tá, ok, da existência de Deus, mas não necessariamente se vincula totalmente ao pressuposto de Deus. Eles, por exemplo, propõem a ideia do design inteligente, que é uma das grandes discussões aí do criacionismo científico, que seria uma mente criadora para todas as coisas, não necessariamente o Deus conforme descrito na Bíblia Sagrada, mas sim a necessidade da existência de um ser criador, planejador, sistematizador de todas as coisas. Então, a partir desse pressuposto, eles constroem toda uma análise em torno de toda a estrutura do universo, tendo como possibilidade esse pressuposto, essa realidade de um ser criador para todas as coisas. O que, trazendo para dentro do mundo bíblico-teológico, vemos aí a manifestação clara de Deus, do Senhor Jeová, da Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus Cristo, que é o Logos, Criador de todas as coisas. Então, no âmbito da Bíblia Sagrada, temos isso aí muito claro. No âmbito do mundo científico, temos tanto a questão evolucionista, como também temos outras possibilidades também científicas, como, por exemplo, o criacionismo científico, que traz essa possibilidade, né, de um ser criador para todas as coisas, que é muito melhor identificável dentro do âmbito da Bíblia Sagrada e do âmbito da teologia. Mas, então, só queria fazer essa diferenciação, porque dentro do âmbito da ciência, nessa proposta evolucionista, que é uma das apenas, tá ok? Dentre as propostas é uma delas, dentro dessa questão evolucionista, existe a proposta aí da evolução das espécies a partir de um ser, ok? Então, tudo que existe veio de uma forma randômica, não orientada, então as coisas vieram do acaso, então veja, já existe todo um pressuposto filosófico, né, ético inclusive, que está vinculado a toda essa forma de análise, né, do universo. Então o universo surgiu sem orientação, surgiu sem planejamento, surgiu ao acaso, de forma randômica, não orientada, ok? E desse surgimento não orientado veio também a existência da vida de uma forma também ao acaso. E dessa existência, o surgimento do primeiro ser vivo, desse ser vivo a evolução de todas as espécies. E dentro desse processo evolutivo veio também o ser humano. Sendo que a partir desta ideia, dessa concepção, tanto o ser humano como os símios, né, o chimpanzé, como é apontado, ambos evoluíram de um primitivo em comum. Então é isso que eles apontam, que ambos evoluíram de um ser primitivo em comum. Que deste ser, uns tornaram-se então esses símios, esses macacos, chimpanzés, e outro braço deles passou por um processo evolutivo diferenciado, vindo a tornar-se futuramente o Homo sapiens, né? Vindo a tornar-se o homem moderno futuramente. Então, a partir desta linha científica, dentro deste âmbito evolucionista, desta proposta, há a questão da origem da ética a partir da evolução deste ser humano e da necessidade dele constituir regras de convivência quando eles começaram a se agrupar em sociedades e passaram a ter uma técnica muito mais apurada, a domesticar animais, a passar a adotar um modo de vida sedentário e assim começar a se constituir em grandes agrupamentos de pessoas, né? Constituindo as aldeias, as vilas, as cidades, os países, as tribos. Então, a partir esse agrupamento e essa necessidade de boa convivência é o surgimento de certos regramentos. Então a teoria evolucionista parte daí. Agora a teoria evolucionista, ela não é sinônimo de ciência, é isso que eu quero colocar. O âmbito científico ele tem outras ramificações, como por exemplo, coloquei aqui, o criacionismo científico, que está analisando todas essas questões do universo a partir de ferramentas científicas, mas não desacreditando de antemão a possibilidade do sobrenatural, a possibilidade da mente criadora e sistematizadora de todas as coisas. O que na ciência evolucionista eles são antissobrenaturalistas. Eles já partem de um pressuposto de que não há sobrenatural, de que não há espiritual. Ok? Então, eles tomam como pressuposto isso. Então, se em algum momento o sobrenatural, se em algum momento
o design inteligente, a mente criadora, for a melhor explicação, eles não vão aceitá-la. Eles vão rejeitar, mesmo que seja a melhor explicação para a situação. A mais óbvia, né? Aquela que de fato está atendendo a todas as análises realizadas. Mesmo assim, eles vão rejeitar e vão tentar construir qualquer tipo de teoria que possa sanar as suas necessidades de antemão, negando, né, a possibilidade do sobrenatural. Então, a ciência evolucionista é apenas, ela não é sinônimo, o evolucionismo não é sinônimo de ciência, tá? Então a ciência, dentro desse pressuposto, nega o sobrenatural de antemão. Agora, dentro da ciência, há outras formas, né, de pesquisa, como eu tenho colocado aí. E a outra ramificação que mais interessa para nós, né, principalmente porque estamos falando de ética cristã, tá ok? É a que vai da matriz bíblica, tá certo? Que entende que de fato existe um ser criador de todas as coisas, uma mente que desenvolveu, que pensou, que sistematizou todas essas coisas, e que a Bíblia Sagrada é a sua revelação. Que a Bíblia Sagrada o revela de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva, e que nos descreve de fato este ser. E coloca para nós também a sua vontade, tá certo? A manifestação do seu querer, da sua vontade, da sua autoridade. Então temos aí a Bíblia Sagrada e a partir dela vamos fazer toda uma análise. Então nesse âmbito aqui, a ética, diferentemente do âmbito científico evolucionista, em que não haverá uma definição muito clara para o momento do surgimento do regramento da ética, da moral, ok? Dentro do âmbito bíblico, da teologia cristã, da ética cristã, nós temos a afirmativa certa de que tudo foi criado por Deus, ok? E a partir da criação foi dado por Deus ao homem toda esta capacidade de entendimento, essa inteligência, a partir da maneira como é colocado, que o homem é sua imagem e semelhança. Então, sendo o homem imagem e semelhança de Deus, tem características peculiares em relação a todos os outros seres que também foram criados, mas de uma forma diferente, porque nenhum deles foi chamado de imagem e semelhança de Deus. Então, se o homem é imagem e semelhança de Deus, tem características peculiares em relação aos outros seres, tem também já em si essa possibilidade de compreensão do que é moral, do que são regras morais, tá certo? De construir também a sua moral a partir da sua ação, a partir da necessidade que sente, né, para esse regramento, de construir esse regramento. E entende também aquilo que lhe foi comunicado por Deus como valores, como valores inalienáveis, como valores que estão presentes desde a origem e que vão norteando toda a sua ação, norteando todas as suas morais estabelecidas particularmente para cada situação. Então o homem tem valores dados, né, já entregues, já comunicados por Deus, e esses valores vão nortear toda a sua ação na sua construção moral. Então o homem já tem ética e moral a partir da sua criação. E aí, biblicamente falando, compreendemos que temos então uma origem muito certa, né, e um objetivo também muito traçado, muito delineado, que é a glória de Deus, viver neste mundo de uma forma maravilhosa e poder ver de fato a glória de Deus se manifestar através da sua vida, ok? Então temos aí a Bíblia Sagrada, né? E este âmbito de visão acerca da ética, a origem da ética em Deus e na comunicação de Deus para essa capacidade ao homem. Então temos a criação, então a partir da criação o homem já tem essa experiência ética e moral, tá certo? A partir daquilo que ele recebe de Deus, sendo ele agora imagem e semelhança de Deus. Então ele tem inteligência, ele é diferente, tá certo? Ele é peculiar, ele se diferencia de todos os outros seres que foram criados, que estão se manifestando na vida a partir dos seus instintos, instinto de sobrevivência, instinto de procriação, instinto para a sua alimentação, para a sua defesa, ok? E o homem, diferentemente disso, a partir da criação divina e da feitura como imagem e semelhança de Deus, ele tem valores maravilhosos, valores superiores, tá certo? Valores eternos,
que lhe foram comunicados por Deus e que são norteadores de toda a sua ação particular no mundo. A sua construção moral já está vinculada a padrões éticos muito bem definidos e inalienáveis, né, valores universais que lhe foram comunicados por Deus, ok? E que são até anteriores à constituição da lei. São anteriores à codificação da lei, tá certo? À positivação de uma lei. Então, antes mesmo de haver lei, conforme será revelada no Monte Sinai, ou até as outras leis que a arqueologia descobriram nas construções das sociedades, antes mesmo da entrega destes códigos legais, o homem já teve, a partir da criação de Deus e a partir, né, dessa constituição dessa forma diferenciada, já recebe da parte de Deus esses valores que são universais, que são perfeitos, tá certo? E que tem que ser então norteadores de toda a sua ação. Então temos aí, a partir dessa criação, né, todos esses valores que são comunicados, uma origem muito certa para a ética, e a questão do livre-arbítrio, que agora será o juiz de todas as suas ações. Então o homem é feito como um ser inteligente, um ser racional e um ser volitivo, né? Ele tem vontade própria. E a partir dessa inteligência e dessa vontade própria em ação, o homem terá livre escolha. E a partir dessa livre escolha, ele optará, tá certo, pela obediência, ou então recusará a obediência, optando pela desobediência a Deus, e como consequência o pecado, e como consequência a condenação. Então o pecado humano e a perversão, tá certo, a deturpação de suas características que lhe foram dadas por Deus, advirá, tá certo, da possibilidade de escolha e o mau uso dessa liberdade. Então quando ele fizer mau uso dessa liberdade, virão como consequências vícios, virão como consequências depravações, virão como consequência crime. Aí temos, depois do pecado de Adão e Eva, houve a perda de comunhão, mas houve também a promessa de Deus de restauração, mas consequentemente os seres que vieram dali, desse relacionamento e desta nova comunicação de pecado, começaram a manifestar, tá certo, esses sintomas, né? E aí temos aí o fratricídio, né, o assassinato, o primeiro assassino da história, quando surge então Caim e mata seu irmão Abel. E aí temos aquele que puxou o carro, né, aquele que puxou a fila de toda essa tragédia que temos observado até os dias atuais, e que tem feito com que cada vez mais os homens tentem aperfeiçoar seus códigos penais, tentem aperfeiçoar seus códigos morais, tentem comunicar às gerações de forma mais tenra um conhecimento, uma valorização da vida, para que possam viver melhor, possam viver de uma forma organizada e de uma forma pacífica, mas em muitos momentos isso tem falhado, tá certo? E temos aí a origem. Agostinho, até na sua fase mais velha, ele aponta o livre-arbítrio de uma forma muito negativa, dizendo que é, na verdade, um veículo de pecado, vamos dizer assim, mas num primeiro momento, neste tempo antes da queda, ok? O livre-arbítrio eram apenas possibilidades de obediência ou de desobediência. Se o homem não tem diante de si a possibilidade de obedecer ou desobedecer, ele é um autômato, ele não é livre. Se ele não é livre, ele não é a imagem e semelhança de Deus. Então, biblicamente falando, se ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e tem poder volitivo, ele pode escolher entre sim e não, entre obedecer e desobedecer. Quando ele opta por desobedecer, todas as consequências que já temos observado e já temos falado. Então isso aqui está incluso dentro desse estudo que ele faz acerca do ambiente bíblico. Olha só para registrarmos aqui o que ele tem dito acerca disso. Ele diz o seguinte, ó. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, Gênesis 1:26. E o que quer dizer isso? Imagem e semelhança de Deus no homem. Existem 3 teorias que se esforçam para explicar a questão. Uns entendem que a imagem e semelhança de Deus no homem é física. 2. Outros entendem que se trata de capacidade de dominar o mundo. 3. A tese que mais prevalece é a imagem racional, moral e espiritual, pois de toda a criação somente o homem foi dotado desses atributos. Isto feito, Deus criou o homem não como um animal irracional, que se evoluiu com o passar do tempo. Teoria evolucionista com uma das ramificações
do mundo científico, né? Bem como a consequência, dotado desses atributos, isto feito, Deus criou o homem não como um animal irracional, que se evoluiu com o passar do tempo, mas com todos os atributos que ele possui atualmente. Então temos interessante aí essa questão, né, da criação do homem, da comunicação de Deus, dessas características peculiares ao homem, e essa questão do livre-arbítrio sendo, num primeiro momento, antes do pecado, apenas possibilidade de sim ou de não, sendo depois visualizado, uma vez que foi optado pela desobediência, em certo momento, vieram as consequências, e como consequências toda essa deturpação da ação humana, agora imbuída de vícios, imbuída de sentimentos negativos, sentimentos destrutivos. Então temos agora a necessidade de uma codificação, tá certo? De um aperfeiçoamento da moral para abarcar diversas possibilidades, inclusive de crime, inclusive de ações ruins, né, de abusos, para que possa prevenir então a sociedade contra essas ações, uma vez que agora estão presentes no homem, uma vez que ele decaiu daquele estado em que estava, né, aquele estado de perfeição no qual foi criado, tá ok? Então a partir daí temos todo o desenvolvimento daquilo que analisamos, tá certo, de construção ética e moral dentro da sociedade. E aí passando adiante, ele já fala da questão arqueológica. Aí, uma vez que olhamos para essa questão da criação e do livre-arbítrio, né, e todas essas consequências da má escolha feita pelo homem, e agora toda essa natureza decaída que vai se manifestar em atitudes pecaminosas, em atitudes criminosas, tá certo? Em atitudes nocivas para o seu próximo, observamos desde muito cedo na história que as sociedades estão tentando cada vez mais aperfeiçoar sua codificação, tá certo? Aperfeiçoar a sua, o seu poder de polícia sobre as pessoas, para que possam criar um ambiente estável, um ambiente seguro, para que possam então crescer e evoluir. Então, quando olhamos para essas construções legais a partir da história da humanidade, aquilo que a arqueologia tem desenterrado de artefatos, tanto de estelas, né, blocos de pedra gigantescos em que é entalhada as leis, ou blocos de argila onde elas são gravadas, né, então diversas bibliotecas do mundo contêm esses blocos de argila, a biblioteca de Tel Amarna, a de Ebla, tá certo? A de Ugarit, a de Mari, diversas bibliotecas da antiguidade, de 3.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, que guardam uma quantidade absurda de blocos de barro gravados ali, caracteres, e quando se consegue decifrar esses caracteres, encontram-se ali muitas das vezes regramentos para todas as ações do homem, da sociedade. Regramentos para o comércio, regramentos para a família, regramentos para o culto, regramentos para os contratos, regramentos para todas as coisas. E é interessante porque antigamente, né, pouco tempo atrás aí, séculos 16, 17, né, quando começou a sistematizar o ensino, as ciências, e fazer investigações mais profundas, e vieram grandes descobertas, mas a área da história e da arqueologia, ela evoluiu de uma forma mais demorada, mais recentemente. Então até certo tempo na história, século XVIII, entendia-se que a antiguidade histórica do homem era praticamente, vamos dizer assim, muito pobre. Entendia-se que o homem antigo, o homem da história antiga, da antiguidade histórica, até da pré-história, ele era muito pobre de conhecimento, muito pobre de recursos morais, éticos, sistematizações, leis, alguma técnica, né? Então acreditava-se que a sociedade ela só evoluiu muito tardiamente. E conforme a arqueologia desenvolveu métodos de pesquisa, então eles evoluíram, inclusive, eles descobriram inclusive meios de datação mais aperfeiçoados. Então trazendo outras técnicas, né, de outras áreas das ciências, como por exemplo da química, né, onde passa a datação por carbono 14, analisa-se a perda de carbono daquele material e consegue-se determinar, não tão especificamente, mas uma ideia geral, de que época vem aquele material, desde quando ele está perdendo carbono, quando ele foi manipulado, né, e começa a perda de carbono.
e aí consegue se estabelecer que aquele material é muito antigo. Então começaram a descobrir essas formas de datação e começaram a aperfeiçoar as formas de trabalho, né, para a busca desses materiais. Então, como fazer uma escavação corretamente, como identificar os estratos nos quais foram encontrados aqueles materiais. O trabalho também de tradução, aí temos aí Champollion com a pedra de Roseta, né, que abre a porta aí para todo esse trabalho de tradução, quando ele consegue traduzir os hieróglifos, né, da pedra de Roseta, que foi encontrado na expedição de Napoleão ao Egito. E a partir dele muitos outros vieram, depois da tradução do cuneiforme e de outras línguas antigas, né, e toda a variação de línguas que utilizava-se da escrita cuneiforme. E a partir daí todo um mundo de conhecimento se descortinou que não era conhecido por essas academias. Então a Bíblia Sagrada já falava acerca dessas sociedades da antiguidade com uma grande gama de complexidade já de contratos, de formas sistemáticas de viver, de controle, de governos, né, de impérios mesmo que já tinham se levantado desde muito cedo na história, e era totalmente desacreditada. Era dito que era história de carochinha, que era mentira, que era balela. Então desacreditava-se disso, porque faltava conhecimento. Mas quando enfim começou a surgir, começou a aperfeiçoar muito mais a escrita, percebeu-se que as narrativas bíblicas são corretas, as narrativas bíblicas são certas. E de fato o homem já desde muito cedo na história, consequência do pecado, da má escolha que fez, desde muito cedo na história, ele tenta sistematizar regras para poder controlar a sociedade, com o controle da sociedade e a sua evolução, evoluir também os seus impérios. Então, por que essas sociedades se empenharam tanto na construção de um código moral e de um controle da sociedade? Porque tinha certamente uma intencionalidade, tá, okay, de grandes líderes que se levantaram, de estabelecer impérios sólidos e que pudessem dominar sobre outras regiões. E pudessem, claro, promover, né, o seu próprio poder, promover a sua própria riqueza, enriquecer o seu povo. E através do quê? Através de um trabalho de aperfeiçoamento deste povo. Uma sociedade abandonada ao léu, abandonada sem regramentos morais, sem a construção de uma moral sólida e de uma ética que faça uma análise, né, desta construção moral, que a justifique ou que a condene, a sociedade facilmente tende ao caos e à autodestruição. E com essa autodestruição, Cristo mesmo já aponta, uma casa dividida contra si mesma não subsiste. Então, se não houver uma organização interna para um aperfeiçoamento e uma vida bem regrada, e pessoas que sejam bem conscientes acerca dos seus deveres e seus direitos, não teremos então o fortalecimento de uma sociedade, e com isso não teremos um estabelecimento de um império e a dominação com a expansão das fronteiras. Então, por isso que observamos, né, a partir dessa pesquisa arqueológica que surgiu, observamos desde muito cedo na história muitos regramentos, muitas iniciativas, né, que foram já tomadas desde muito cedo para aperfeiçoamento dessa sociedade, através de construção moral e através de uma ética que analisa esta moral. Então vemos aqui o texto que diz: a arqueologia tem descoberto artefatos que comprovam que as sociedades têm constituído códigos éticos, morais, né, há muito tempo. Então vemos essa construção moral muito voltada, né, muito dirigida para o controle, muito dirigida para o aperfeiçoamento e o fortalecimento dessas sociedades. Aí podemos apontar Hammurabi, tá, ok? Código de Hammurabi e Código de Ur-Namur também, que estão dentro do contexto da Mesopotâmia, tá, ok? Então Hammurabi, que está ligado já à época da Babilônia, na época em que os sumérios já não estavam tão fortes na região, mas os semitas que haviam se introduzido ali conseguiram então assumir, né, tomar a dianteira, assumir o poder e começaram a construir um império, né, com instituições muito bem situadas, muito bem harmonizadas para trabalhar em conjunto, em benefício, né, desta máquina do império. E assim Hammurabi foi um grande sistematizador de leis que não foram totalmente inventadas por ele, mas que ele sabia que já existiam e eram eficazes
Então muitas delas estão incluídas dentro do grande código de Hammurabi e algumas outras que são evoluções das antigas leis para melhorar. Então é uma análise ética sobre essa construção moral antiga, né, para que possa então organizar toda a vida e tornar estável o império, para que então ele possa avançar sobre outros, dominar outras regiões e estabelecer o seu domínio sobre um vasto território. Ok? Então temos Código de Hammurabi, Código de Ur-Nammu, que é mais, se eu não me engano, é mais antigo, então está ligado aí ao contexto sumério de Ur, e se eu não me engano é de terceiro, a época do terceiro Ur, tá certo? Que é o Império Sumério, que vai dominar uma vasta região, não tão grande quanto a Babilônia, mas será expressiva a sua dominação, ok? E também proporá essa sistematização da vida, com justiça social, com controle da violência, né, na sociedade, com, vamos dizer assim, estabelecimento de impostos, regramento para o culto. Então tudo isso para tornar a vida das pessoas mais benéfica, mas não somente por causa de um sentimento altruísta, mas sim porque quando as pessoas estão inclusas dentro de um sistema que elas entendem ser justo, elas contribuem para o fortalecimento desse sistema. Elas contribuem para que esse sistema não caia. E assim o imperador vai tirar um grande benefício disso, porque terá uma vasta gama de colaboradores. E assim, muito cedo na história, vamos dizer aqui 2800 a.C., aqui 3000 a.C. para o Namur, o livro dos mortos do Antigo Egito, que nem se sabe desde quando, 3000 anos antes de Cristo, vamos dizer assim, o livro dos mortos do Antigo Egito está ligado à crença, né, estabelecida aí. Você tem aqui um regramento, tanto de Hammurabi quanto de Ur-Nammu, vamos dizer assim, mais estatal. E aqui no livro dos mortos do Antigo Egito, muito mais do âmbito religioso. Então os sacerdotes construíram toda uma teologia, vamos dizer assim, né, em cima dos seus conceitos mitológicos, de que haveria uma passagem para o outro mundo e que o imperador, o faraó no caso, ele se valeria do seu corpo físico para esse convívio no mundo do além, por isso a mumificação, por isso que os egípcios aperfeiçoaram de forma tão extraordinária a mumificação, a preservação do corpo. Tanto que quando descobriram a múmia de Tutankhamon e eles abriram, eles puderam identificar, e a partir de programas de computadores, reconstruir as feições de Tutankhamon, né, a partir da capacidade de preservação da múmia. E por que vocês acham, né, que eles desenvolveram técnicas tão acuradas para a mumificação? Porque eles não tinham o que fazer? Não, porque eles tinham este conceito muito forte na mente de que o corpo é um veículo para que a alma do desencarnado pudesse ter uma vida no além. E para que ele pudesse viver desta forma, né, a questão da mumificação e a questão da construção das pirâmides. Você já parou para pensar sobre o trabalho que eles tiveram para construir as pirâmides de Quéops, de Quefren, de Gizé, as mega construções que são as pirâmides, a grande dificuldade, o emprego de mão escrava, de centenas de escravos, o emprego de erário, né, de riqueza, né, do Estado para a construção daqueles megalíticos monumentos. E se você for observar, para que serve uma pirâmide? Ela tem pouquíssimo espaço interno, ela tem algumas pequenas câmaras que são ligadas por corredores estreitos. Então, vamos dizer assim, se você não entender o propósito real dela, ela é uma grande acumulada de pedra inútil. Ela não tem espaço interno para realizar qualquer tipo de cerimoniais, ou o faraó não morava ali, tá ok? Então as pirâmides, elas existem um propósito, e o propósito ele advém do conceito religioso, que está registrado no livro dos mortos do Antigo Egito, que falava acerca da necessidade do corpo para a vida no além, a mumificação desenvolve-se por causa disso, tá? E fala, por exemplo, da habitação do faraó no além, e aí você tem a necessidade da pirâmide. Então a pirâmide é sim a base para a sua vida no além, por isso que elas são tão magníficas, tá ok? E outra coisa interessante que você encontra no livro dos mortos é a questão do juízo que haverá no além para as obras daquele que está adentrando. Então o livro dos mortos do Antigo Egito é constituído por muitas
frases mágicas, tá certo? Muitas, vou dizer assim, muitas citações mágicas que o faraó tem que decorar ao longo da vida para que quando ele morra, a sua alma saiba recitar aqueles trechos do livro, e com isso ele tem passagem ao mundo do além, com isso ele tem poder de voltar a este mundo com uma alma e transitar ali, ele tem poder de animar seres que vão ser seus servos no mundo além também. Então tem toda essa constituição de várias frases mágicas que ele tem que decorar, e também tem trechos que apontam para um tribunal no qual ele vai passar no mundo do além, e as suas obras serão pesadas, as obras boas e as obras más. Então se as obras más forem mais pesadas, ele será devorado por um determinado monstro. Se as suas obras boas forem maior, né, as pesarem mais na balança, então ele vai ganhar o benefício de poder viver, né, num lugar de prazeres nesse mundo do além. E aí, decorando as frases mágicas, ele tem acesso a diversas possibilidades, diversos poderes. Então veja, toda a construção desse livro cria na mente do faraó, dos seus, da aristocracia que está junto a ele, e até da massa de sacerdotes, dos aprendizes, dos servos, e mais quem mais tiver acesso a esse conhecimento, cria todo um conceito moral vinculado a uma questão religiosa, a uma ideia religiosa, uma certa teologia, a certas mitologias criadas pelos sacerdotes, as tradições que foram sendo construídas ao longo da história e foram sendo transmitidas, ok? Então toda essa tradição vai passar pelo escrutínio de um conceito ético. Por exemplo, surge determinado faraó em certa época da história que julga que isso não é bem assim. E ele até se levanta contra isso, se eu não me engano é Akhenaton, que chamava-se Akhetaton, e aí troca esse nome para Akhenaton, e ele torna-se um adorador do sol, e ele tenta interferir em toda essa sistemática de culto que foi recebida desde tradições muito antigas, registradas já no Livro dos Mortos. Mas ele não logra êxito, com a sua morte toda a sua revolta cai por terra, e os sacerdotes retomam toda essa tradição que já era válida entre eles. Então, por que eu estou citando isso? Para mostrar que o homem tem a preocupação de uma vida no além, o homem tem uma preocupação, tá certo, de uma, vamos dizer assim, de se cercar de boas obras. O homem tem a preocupação de estabelecer uma justiça social e de trazer estabilidade, trazer pacificação, ok? Objetivando o poder, objetivando um crescimento maior, já desde muito cedo na história. Por isso que você tem esses códigos que citei aqui, código de Manu, que está ligado ao mundo hindu, ok? Então quando os arianos, eles adentram ali aquela região da Índia, eles entram em contato, tá certo, com aqueles que já habitavam ali naquela região, e os Vedas, a população, a civilização Veda que existia ali, eles capturam as tradições deles, registram nos Upanishads, tá? Mas eles também constroem toda a sua literatura aproveitando muito daquela filosofia antiga, mas trazendo coisas também características, né? Trazendo coisas novas e acrescentando naquilo que já havia. Aí surgem os Brahmanes, tá certo? Os escritos Brahmanes, os escritos védicos, na verdade, né? Os escritos védicos que resgatam essa tradição antiga, os Upanishads e os Brahmanes, que são escritos já influenciados por essa sabedoria antiga, só que com acréscimo dessa sociedade ariana que passou a viver ali. E a partir dessa influência surge então o Código de Manu, que é uma forma de estabelecimento, de um estabelecimento, vamos dizer assim, tá certo? De forma a estabelecer naquela sociedade os estamentos sociais que eles entendem que sejam corretos, obviamente colocando as massas populacionais indígenas mais antigas como a base da sociedade, e aqueles que adentraram agora para aquela região e que estão ligados, né, às práticas religiosas, ou às práticas filosóficas também, os Brahmanes como o topo, tá certo, daquela sociedade. Então o Código de Manu faz esse estabelecimento, né, coloca cada um no seu lugar e estabelece leis muito rígidas para cada um dentro dessa sociedade, a participação de cada um dentro dessa sociedade. Então temos aí o Código de Manu, né? Então o Código de Manu vai aproveitar lendas e mitos antigos, vai também acrescentar,
vai acrescentar outras especulações, tá certo? E vai construir todo esse código para tentar estabilizar essa sociedade desta maneira, da maneira como eles entendem ser justa, né? Sendo eles então os dominadores. Então temos o Código de Manu, a lei das 12 tábuas, que aí estamos já no mundo romano. Então o mundo romano antigo, né, tinha o Código das 12 tábuas, que herdado dos primitivos, né, então regiam a vida, regiam o comércio, regiam a política, desde muito cedo em Roma. E depois, passando da República para a época do Império, você terá necessidade de aperfeiçoar tudo isso, muitas modificações, até muitas coisas que vão ser deixadas de lado, porque pertenciam a outra época, né, da Itália. E aí quando Roma torna-se uma potência mundial, você tem agora a problematização de muitos relacionamentos com outros povos, e você tem uma necessidade aí de uma sistematização maior, tá certo? De uma complexidade maior de relações, mas na origem de Roma, do grande Império Romano, você tem lá a lei das 12 tábuas, que é o que regiam ali os fundadores, tá certo? Os primeiros estabelecedores aí daquilo que virá a ser este grande império mundial, tá ok? Então temos aí a lei das 12 tábuas, né? Então veja, a arqueologia resgata todas essas construções e nos mostra que desde muito cedo na história a moral, que é uma construção histórico-social, uma tradição que é construída e comunicada, tá certo? E que futuramente é analisada a partir de um conceito ético, científico, que vai ver dentro daquela construção aquilo que é eficaz, aquilo que ajuda, aquilo que de fato faz com que a sociedade viva de uma forma justa, né, benéfica, que ela evolua, ou aquilo que na verdade pertencia a uma determinada época e que não tem mais eficácia, por isso tem que ser tirado, ou aquilo que na verdade é uma expressão injusta, preconceituosa e que não se justifique, por isso tem que ser questionada, tem que ser combatida. A gente vai ver melhor essa questão de se opor a certas construções tradicionais quando a gente chegar em Sócrates. Sócrates vai abordar isso de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais combativa. Mas temos a contribuição da arqueologia resgatando, né? E falando de paganismo e Antigo Testamento, estamos no mesmo viés, né? Então temos no paganismo. Por que chamamos paganismo? Porque estamos olhando uma perspectiva de ética cristã. Então, numa perspectiva de ética cristã, a Bíblia Sagrada é nosso livro regra. Ok? Então partimos do pressuposto que a Bíblia Sagrada é um livro revelado e infalível. Então, a partir dela, as demais religiões construídas e que não se submetem ao Deus bíblico, não se submetem à Escritura, são colocadas no âmbito de um paganismo. Agora, mesmo dentro do paganismo das diversas religiões, olhando para todas elas, sem qualquer tipo de juízo, tá certo? Sem qualquer tipo de preconceito, nós observamos delas apenas a característica de serem construções de um regramento social para a tentativa de um aperfeiçoamento e de uma pacificação. Regrar a vida, regrar a ação. Agora, claro, nem todos esses regramentos são válidos, nem todos esses regramentos são justos, né? Então, como eu citei na primeira aula, existem regras que não fazem nenhum sentido. Por exemplo, dentro dos povos indígenas existem regras nas quais, se nascerem um gêmeo de uma família, as duas crianças têm que ser mortas. E a família tem que ser expulsa daquela tribo. Então faz algum sentido? Está ligado a um determinado mito, só que esse mito foi construído em cima de um equívoco. Então ele não se sustenta. Ele tem que ser derrubado por um conceito maior, universal, e que seja válido, né, para todas as pessoas, que seja válido para toda a vida. Então, por exemplo, o conceito no qual a vida é o bem mais importante, é o bem mais valioso. Então, a partir daí, todos esses mitos que tentam construir esses conceitos e que foram válidos durante determinada época em certa sociedade, mesmo que eles tenham sido válidos ali, ele não pode se sustentar, ele não pode prevalecer, porque a vida é um bem maior. Então ele tem que ceder e tem que ser eliminado. Então a partir daí vamos ver. O paganismo, se você analisar nas religiões, você vê este esforço, você vê essa necessidade, você vê essa busca, como analisamos aqui na questão do livro dos mortos do Antigo Egito. Quando o faraó tem a preocupação de, ao chegar no mundo do além, apresentar suas obras e que as boas obras pesem mais do que as más. Vemos que é um esforço pelo um aperfeiçoamento, um esforço pelo um regramento, tá certo? Por valorizar as boas ações.
ou no Código de Hammurabi, quando proibia a injustiça, né, quando proibia, vamos dizer assim, a crueldade, vemos aí que é uma forma também, dentro do mundo pagão, de uma mentalidade pagã, mas é buscando um bem maior, buscando um aperfeiçoamento. Agora, como já dissemos, nem todas elas são, na verdade, válidas, nem todas elas são boas, nem todas elas são, nem todas elas são de validade comprovada, tá certo? Para todos, para fora de sua época. Como na lei das 12 tábuas, a gente observa a figura do pater familias, que tinha um poder, um grande poder sobre os seus membros, os membros da sua família, e que inclusive tinha poderes de vida e morte. Podia inclusive determinar no nascimento dos seus filhos, se nascesse filho, por exemplo, ele poderia determinar que fosse morta. Ou se nascesse filho e fosse defeituoso, ele poderia determinar que fosse abandonado na floresta. Então é o poder que o paterfamilias tinha e que foi combatido pela ética cristã, que valoriza, por exemplo, a vida como um bem maior, sendo ela um presente de Deus, sendo o homem criatura de Deus, ok? Sendo ele criatura de Deus, sendo Deus o dono da vida, nenhum homem é dado tirar a vida, senão numa situação em que ele esteja defendendo a vida de outrem, ou a sua própria vida. Então ele somente tira a vida como exceção, uma vez que a vida está sendo ameaçada. Então alguém está ameaçando tirar a vida, a pessoa pode se defender, ou então um poder que foi dado ao Estado, o Estado por meio do poder de polícia, ele preserva a sociedade daquele que a está agredindo, assaltando ou matando, né? Então temos aí a morte não como um direito a ser exercido a bel prazer, mas apenas como um remédio contra um atentado, contra uma agressão. Tá, okay? Então temos aí correções necessárias, mas temos que observar que é um esforço. É um esforço que existe na sociedade já desde cedo, já desde muito cedo, mas que passa por uma peneira, passa por uma correção. E aí vemos o Antigo Testamento nos trazer a revelação maravilhosa da Sagrada Escritura, os 10 mandamentos, que são o centro, né? São o cerne da revelação de Deus, os 10 mandamentos entregues por Deus a Moisés, no alto do Monte Sinai, nas 2 tábuas, entregues por Deus a Moisés. Então o dedo de Deus escreveu ali os 10 mandamentos, e eles são o eixo em torno do qual giram diversas outras leis estabelecidas, mas que são norteadas pelos 10 mandamentos. E aí os sábios judeus dizem que há, na verdade, 613 mandamentos, sendo a maioria negativa e uma minoria positiva, né? Não faça ou faça. E são 613, ok? Que estão gravitando em torno do eixo dos 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos é a revelação máxima da vontade de Deus para a humanidade e dessa perfeita vontade sistematizada. E a partir dela temos a possibilidade de uma correção de tudo aquilo que foi construído na sociedade ao longo da história. Então os 10 mandamentos como uma expressão ética, uma expressão ética. Então a ética que é dita hoje é ética judaico-cristã, tá? Porque tendo início dentro do judaísmo, com a revelação no Antigo Testamento dos 10 mandamentos, ela prossegue com a revelação no Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo, que é o Logos divino pré-encarnado, e é aquele que diz que não cairá um jota ou um tio da lei sem que tudo se cumpra. E que de fato é aquele que cumpre tudo nele mesmo, que cumpriu a lei na sua perfeição. Tá ok? Então com isso temos o Senhor Jesus Cristo sendo o cumprimento da lei. Então a lei, temos a revelação, tá certo? Da perfeita vontade de Deus, e em Cristo o perfeito cumprimento desta lei. Né? Como é maravilhoso olharmos nesses dois aspectos. Mas no Antigo Testamento já como um grande paradigma, né? Um grande filtro, né? Para todo esse conceito construído ao longo de muito tempo já na sociedade. Então temos que ver o esforço para a construção de tudo isso, mas temos que analisar ela a partir da revelação que foi dada por Deus a nós através do Antigo Testamento, tá ok? Então aqui é o primeiro ponto, eu vou dar um pause aqui e vou partir já para a importância da ética. Na questão da importância da ética, temos aqui uma necessidade do ser humano.
Ele diz, ó, parece que as coisas inanimadas obedecem a um desígnio pré-estabelecido por Deus. O mesmo se verifica com mais clareza nos seres vivos. Portanto, a criação obedece a Deus inconscientemente, enquanto o homem obedece a Deus, enquanto o homem obedece ou desobedece conscientemente. Conforme dissemos, Deus criou o homem dotado de senso de moralidade. O senso ético é uma provisão divina em face da necessidade da raça humana para viver bem e em harmonia. No campo da filosofia, Aristóteles dizia que o alvo da ética é a conduta ideal do homem, baseado no desenvolvimento de sua virtude especial. Sem a virtude, o homem não pode alcançar a felicidade, o eudaimonia, ou eudaimonia, nem contribuir para o bem da sociedade. Veja esse comentário na seção que fala de ética grega, mas muito bem. Aí ele fala aqui da necessidade metafísica e espiritual, né? A necessidade do ser humano ou a necessidade metafísica e espiritual. Então, metafísica, aquilo que está para além do campo físico, da vida física. Então, adentramos por uma análise do espiritual, né? Então, nós que temos essa conduta cristã, nós entendemos a metafísica como sendo equivalente do espiritual, do mundo espiritual. Mas na mentalidade de Platão, que também não era tão diferente assim desta, mas ele olhava mais para essa questão da metafísica e do campo das ideias. Então, as ideias, no âmbito da metafísica, elas são perfeitas. É aquilo que a gente sempre gosta de usar como exemplo, né? Existe a ideia da cadeira e existe a representação da ideia da cadeira. Então, a ideia da cadeira é a cadeira perfeita, tá certo? É aquilo que surgiu na mente criadora acerca dessa ideia, que concebeu essa ideia. E aí o que ele faz? A partir dessa ideia que ele concebeu na sua mente, ele tenta representar essa ideia dentro da matéria. Aí ele vai pegar a matéria e vai amoldar conforme essa ideia perfeita. Mas a cadeira física é sempre inferior e apenas uma representação da ideia acerca da cadeira, que essa sim é perfeita. E aí entra o campo metafísico, o campo ideal é sempre perfeito. E o campo da matéria é sempre uma cópia. É sempre uma representação imperfeita daquilo que é perfeito no campo das ideias. Tá? Então, a partir dessa conceituação, você começa a ver que dentro desse âmbito de pensamento, e trazendo, né, puxando essa questão ética, nós fazemos menção na primeira aula das duas diferentes análises da ética. Né? Então temos a ética como fim e a ética como apetite. Né? Ou a ética casual, né? A ética do momento, né? De situação, a ética situacional. Então a ética como fim é a ética que vai buscar a perfeição, a finalidade, tá certo? O objetivo final, a realização perfeita. Então toda a vida está submetida a uma realização final ideal, perfeita. E aí temos a ideia de Platão, caminha também nessa perspectiva do metafísico, do ideal, do perfeito, tá certo? Que é metafísico, que está acima desse âmbito físico, natural, ok? E o natural é apenas uma péssima representação do ideal, ok? Então, dentro dessa ideia, nós começamos a observar, né, que existe essa questão da necessidade. Então, dentro desse aspecto, olhando para o ideal, olhando para a ética como fim, tá certo? Olhando para a ética buscando, né, essa ideia final do perfeito, do ideal, como coloquei, o homem vai construir toda uma sociedade, vai construir todo um regramento que busca trazer, né, para a Terra, busca trazer para o físico um pouco do ideal. Então o ideal é perfeito, o ideal é maravilhoso, só que ele está no metafísico. Então do metafísico ele precisa descer para o mundo físico. E assim temos uma representação aqui. E aí temos algo que não é perfeito, mas é o que tem para hoje. É o que dá para colocar como cópia do ideal, tá certo? Trazendo do ideal para o físico. Então, assim sendo, uma necessidade do ser humano, como ele coloca aqui, metafísica e espiritual. Então, a partir desse ideal, dessa perfeição, disso que é maravilhoso, né, que está acima de nós, o homem traz para dentro da sua vida comum, da sua vida física, da sua vida material, algo que seja pelo menos uma cópia disso, né, e que possa tentar representar aqui aquilo que é o ideal. Como civilização,
Então o homem sai de uma vida boçal, né, de uma vida primitiva, vamos colocar assim, sem regras, né, uma vida na qual o mais forte prevalece, a lei do mais forte, né, em que um, porque tem mais força, ou porque tem armas, ele mata o outro e toma seus bens. Então uma vida que seria uma tendência para o caos e para a autodestruição, ok? Então o homem sai desse conceito para um âmbito civilizacional. No âmbito civilizacional ele tem todos os regramentos, conforme já é apontado ao longo da história, né, por todos os regramentos construídos, tanto o Código de Hammurabi, o Livro dos Mortos do Antigo Egito, né, e as diversas leis que regiam ali a vida no Egito, Código de Ur-Namur, Código de Manu, ou a Lei das 12 Tábuas, ou diversos regramentos que existem dentro do âmbito das sociedades, né, do paganismo, construído pelas suas mitologias, as regras que são passadas por tradição, o Antigo Testamento com a revelação divina, tá certo? Então, todos os regramentos para que possa haver a civilização, e com a civilização possa haver justiça. De modo até que o Antigo Testamento chega a prever uma justiça para os pobres, para os órfãos e para as viúvas. Veja que o Antigo Testamento recomenda até que uma pessoa que tem posses, ele não ignora a questão de que há desigualdade social, nem justifica a riqueza do rico e nem culpa o pobre pela sua pobreza. Ele simplesmente constata que há essa diferença social, advinda de diversos motivos. Mas em vez de ficar buscando uma mitologia que justifique cada uma, ele se preocupa com o prático. Então, algumas vezes ela é ideal, mas em outras vezes ela é pragmática, porque ela precisa aplicar o ideal na vida. Então, ele olhando para essa discrepância que há, ele olha para aquele que tem bens e diz: não ceifarás, né, não colherás as bordas do teu campo, e nem voltarás para apanhar aquilo que caiu da terra, aquilo que caiu na terra por aqueles que colheram, aquilo que caiu do cesto, por exemplo. E aí ele justifica por quê? Porque isto é para os pobres, para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros, para que eles possam ter pelo menos o que comer. Ele inclusive encara a perspectiva de que alguém, por ter emprestado dinheiro e querendo uma garantia de pagamento, tome a capa daquela pessoa. E aquela pessoa muitas vezes é pobre, miserável. Mas ela, para tentar conseguir comer, ela vamos dizer assim, penhorou a sua capa. E o Antigo Testamento diz: não guardarás, né, a capa dessa pessoa de um dia para o outro, para que ela não passe frio. Então tem um regramento que diz que ao entardecer tem que devolver. Mesmo que ele recolha de novo no dia seguinte, mas ao entardecer tem que devolver, para que aquela pessoa pelo menos possa dormir. Então tem um conceito humanitário. Tem um conceito de responsabilidade social, por exemplo, quando diz que se a pessoa tiver um boi e saber que ele é violento e ela não cuidar para que ele não fira outras pessoas e ele soltando se ferir, ele tem diversos tipos de punições. Então prevê a questão da responsabilidade social. Então diversas questões são abordadas no Antigo Testamento e que são claramente uma evolução do conceito ético e moral, ok? Que são uma grande evolução da sociedade. Então, a partir dessa necessidade de tornar-se uma civilização, de sair, tá certo, do caos, de tornar-se uma sociedade, de ser unida. Então, o Antigo Testamento também prevê diversas leis nas quais você beneficia pessoas que são integrantes da sociedade da qual você participa, que são seus irmãos, são judeus, né, no caso aí são israelitas, né, que é um conceito maior. Então, manassetitas, gaditas, danitas, benjaminitas, judeus, simeonitas, são todos irmãos israelitas. Sendo assim, se você, um irmão israelita, fica pobre e ele se vende a você como escravo, você vai manter ele escravo até a comemoração do Yom Kippur, do dia do perdão, não, do jubileu, até a comemoração do ano de jubileu. Então, a partir do período que ele chega para você como escravo, conta-se até o próximo jubileu. Então, ele vai ser seu escravo até o ano do jubileu. Depois do jubileu, ele será libertado. Ou se ele vendeu a terra para você, então você sabe que aquela terra é por consignação. Ela só vai ser sua até o ano do jubileu, porque depois disso você devolve para ele. Então,
É uma lei extraordinária de justiça social, fazendo com que essa sociedade seja unida. Mesmo que ela não vai aplicar isso para todas as sociedades, mas ela vai fazer com que essa sociedade em particular se constitua numa nação unida e que promova a justiça entre seus integrantes. E será como modelo para as outras nações, que olhando para ela terão um referencial de Deus. Eles verão nesta nação uma diferenciação extraordinária deles em relação às outras. Aí você pergunta para mim por que os judeus são o povo mais rico do mundo. Será que restou dúvida na sua cabeça do porquê? Este povo se constitui numa sociedade de autoajuda. Eles se autoajudam, eles se autopromovem, eles promovem a riqueza um do outro. Eles promovem o crescimento, o desenvolvimento um do outro, porque foram ensinados por Deus. Ok? Então, se a gente absorver um pouco disso para nós vamos também gozar de tais benefícios. Mas aí depende se você está aberto para receber a orientação de Deus ou não. Então, muitas das vezes, Deus traz orientação por meio da sua palavra para nós ajudarmos uns aos outros. E em vez disso, você olha o outro sofrendo e você fala, deve ser culpa dele. Então, a partir desse tipo de conceituação, vem a destruição de toda a nossa sociedade. Porque através daquela família que você não ajudou, vai vir miséria, vai vir destruição daquele lar, pessoas abandonadas, filhos abandonados que se tornarão ladrões e que futuramente vão te roubar ou te matar. Então veja, toda uma desestruturação da sociedade a partir da desobediência desses conceitos que formam uma sociedade forte e sólida. Conceitos éticos e morais. Tá certo? Uma moral fundada numa revelação bíblica verdadeira, benéfica, infalível e que se constitui numa ética que analisa todas as outras. Tá certo? Que se torna um padrão perfeito para a análise de todas as outras. Como justiça para o bem viver, buscando esse objetivo final. Como finalidade o quê? O bem viver. Uma questão equânime, ok? Então não será igual. As pessoas não são iguais, os 5 dedos da mão não são iguais. Mas você precisa ter algo equânime. Então o que é essa equanimidade? É você ter aquilo que as pessoas necessitam. Então, tudo bem, o outro enriqueceu, tem muito mais, não tem problema, ele enriqueceu, ele trabalhou, ele poupou, ele é inteligente, ele cresceu. Só que ele tem que entender que ele é integrante de uma sociedade, de pessoas que não cresceram tanto quanto ele. Ele não precisa dividir no meio e dar metade para o outro, porque isso seria premiar, né, o fracasso. Mas ele precisa entender que pelo menos a vida, que é um valor, é um valor universal, é um valor vindo da parte de Deus, ela tem que ser mantida. Então ele pode tirar uma parte do que ele tem e abençoar também a vida do outro, para que ele mantenha-se pelo menos vivo. E a partir dali você mantém, sustenta aquela família, que poderá criar seus filhos, que serão integrantes dessa sociedade na qual você está inserido. Então haverá uma equanimidade, né? Então tudo bem, alguns serão mais ricos, outros serão mais pobres, mas cada um terá o mínimo. Então tem pelo menos o mínimo para poder viver decentemente. Então é isso que Deus busca através do Antigo Testamento, que é constituinte de uma sociedade. Civilização, sociedade e justiça para o bem viver, que estão dentro da necessidade do ser humano, tá certo? Num âmbito metafísico, espiritual, mas que desce para o físico e interfere na vida prática. Aí passamos para esses dois conceitos aqui, ó, causalidade e casualidade. Causalidade e casualidade. Teleologia, não é teologia, é teleologia, de telos, tá certo? De propósito, desígnio. E tiquismo, de tu quer, tá certo? Ou chance. Então temos aí esses conceitos que são estudados aqui. Então na causalidade, eu coloquei tudo foi causado e tem um motivo, mesmo que nem sempre compreendamos. Então dentro do âmbito da origem da ética como criação divina, tá certo? E a mente divina como criadora de todas as coisas, uma vez que tudo foi criado, foi sistematizado por essa mente inteligente, foi criado por Deus, isso que Deus criou tem um propósito final, porque foi criado por Ele por um propósito, por um motivo. Então tem um desígnio, ok? Sendo assim, as coisas têm causas. E aí você pode me dizer que existem diversos acontecimentos e que muitas das vezes nós temos a percepção do acaso nesses acontecimentos. E eu respondo para você que muitas das vezes o que nos falta é o total domínio sobre todas as possibilidades e variáveis.
Então Deus, que é o único ser que é onisciente, e dentro da onisciência ele tem a presciência, na qual ele conhece todas as coisas de antemão, ele tem o domínio do conhecimento de todas as causas e todas as variáveis possíveis no universo. Então ele sabe que uma coisa que chega para nós hoje com uma aparência de acaso, ela foi causada por fator A, fator B, fator C, fator D, fator Y, tá? E que nós não temos o conhecimento desses fatores, mas que foram causados por ele. E existem inúmeras variáveis que todas aconteceram em determinada situação e por isso trouxeram essa situação a nós desta maneira como se apresenta. Nós não temos domínio do conhecimento total de todo o sistema, mas alguém tem, Deus tem. Tá, ok? Então, tudo tem causa, nós só não temos o conhecimento destas causas, mas tudo é causado. Então, tudo foi criado a partir dessa inteligência que é Deus e cumpre um propósito final que foi dado por Ele mesmo. A casualidade, que é um âmbito da ciência evolucionista, tá certo? Antissobrenaturalista, que sempre vai se recusar a admitir o sobrenatural, mesmo que ele seja a explicação mais lógica, ok? Ela apela para a casualidade, ou seja, as coisas são acaso. Elas acontecem porque de uma forma, vamos dizer assim, aleatória, né? De uma forma aleatória explodiu, né, a singularidade, que aí ele chama o Big Bang. Então, de uma forma aleatória, um dos planetas ficou numa posição perfeita, tá, ok? Para o desenvolvimento da vida. De uma forma aleatória também, os componentes da vida se agruparam num mar, né, de caos, numa sopa, né, primordial, de um mundo desabitado. Eles se agruparam e também por acaso a fagulha da vida de elementos inanimados deu um start ali, né, e passou a funcionar com o primeiro ser unicelular, com todo o funcionamento de uma célula, tá certo? Toda a produção, né, absorção de oxigênio, produção de nutrientes, né, de energia, tudo por acaso, tá? E também por acaso os seres passaram a evoluir, cada um se tornando o ser que se tornou uma borboleta, um rinoceronte, e elas têm origem no mesmo ser unicelular. Então veja, isso é acaso, isso é casualidade. Então a casualidade me parece uma péssima explicação para as coisas, tá certo? É como você dizer, ó, pela lei, seguindo a ótica, seguindo a lógica da casualidade, eu vou colocar uma bomba num ferro velho, vou explodir e eu sei que em algum lugar dos destroços que vão se espalhar vai ter lá um notebook. Por quê? Dos peças que vão se deslocar, elas vão se encaixar, algumas vão produzir um teclado, vão produzir uma tela, em algum momento, em algum lugar vai ter um notebook lá totalmente produzido pelo acaso. Não me parece uma explicação científica, tá? Me parece uma explicação boa para um ramo chamado ciência evolucionista. Teleologia, então ligado a essa questão, né, da causa, tá? Ligado a essa questão da causa, uma vez que tem causa, tem fim. Teleologia, de telos, tá? De telos. Tudo que existe está submetido a um propósito final. Então a causalidade, né, que entende que tudo foi criado por uma causa primordial, por uma inteligência criadora, condutora, orientadora. Então tudo que é sistemático, tudo que funciona, funciona porque uma inteligência deu esse funcionamento. Um relógio existe porque existe um relojoeiro necessário, ok? Uma máquina existe porque existe um fabricante necessário. Assim como temos causa, também temos propósito. E dentro do propósito temos a teleologia, que é o propósito de todas as coisas, o desígnio final delas, dado pelo seu Criador. Agora, no tiquismo, temos a proposta do Turque, né? Turque, ou a chance, que comunica a ideia aleatória da vida. Sendo assim, Jean Paul Sartre pode, a partir dessa ideia de tiquismo, dizer que a vida não tem propósito. E cada um tem que inventar o seu próprio propósito. E assim, quando o homem ele é apanhado nessa ideia de que não há propósito para a vida, não há objetivo final para a vida, o que os antigos já haviam percebido que existe, tanto que trabalharam arduamente para tentar expressar, né, essa necessidade de propósito e essa realidade do propósito. Mas quando alguém diz que não há propósito na vida
e outro como Nietzsche vem e diz que na verdade as regras morais e éticas são meios dos fracos imitarem os fortes e que o homem, o anticristo ou o super-homem, tem que se impor pela força, né, que tem na sua força a sua justificativa, nós temos da junção desse tipo de conceito a constituição de pessoas que se tornam verdadeiras bestas feras na sociedade, né? Então temos muito perigo, muito risco nesse tipo de conceituação. Tá? Tanto a casualidade, as coisas surgiram aleatoriamente, ao acaso, tanto o tiquismo, as coisas não têm propósito. Né? Elas vão se guiando e a partir desse tipo de conceito, a ética e a moral construídas a partir destes pressupostos é uma ética totalmente situacional. Veja que mesmo a ética de finalidade, a ética, né, que encara a questão da causa e da finalidade última, ela precisa também se traduzir numa ação prática, na vida cotidiana, na vida comum. Mas ela está orientada para um fim, ela está orientada para um propósito final, para um objetivo maior. Agora, quando você parte para uma noção total de casualidade e de tiquismo, ou seja, tudo é aleatório, tudo é um acaso, a moral e a ética acabam se submetendo a uma noção totalmente pragmática da vida e totalmente situacional, tá ok? E aí, claro, depois a gente vai falar de Epicuro, né? Já trazendo um esclarecimento de que Epicuro, mesmo apelando para a questão do prazer, não é necessariamente uma questão pervertida do prazer. Então ele fala, o prazer é a justificativa para a ética, para a moral, para a ação. Só que o prazer no sentido de ser algo que enobreça, ser algo que valorize, ser algo que traga um valor maior mesmo, né? Então Epicuro vai colocar dessa maneira, mas existe as ideias originais, conforme apresentadas, e existe o desenvolvimento dessas ideias. Então a questão não é você se atentar à construção de uma ideia que funcione, uma ideia que pareça interessante, que pareça perspicaz, mas sim no desenvolvimento disso, quais são os resultados possíveis. Então muitas das vezes aquilo que de origem tem uma característica até nobre, até interessante, mas o desenvolvimento dela pode ser muito danoso, pode ser muito prejudicial, muito perigoso. E é onde vemos esta ética totalmente subordinada àquilo que é momentâneo, aquilo que é circunstancial, que apela ao apetite, que apela àquilo que dá prazer ao homem, muitas das vezes ela vai fazer com que o homem olhe apenas para o seu próprio interesse, se torne individualista, tá certo? Ele não se ponha dentro da sociedade como um integrante dela, que muitas das vezes autolimita-se para poder viver não o total bem que ele gostaria, mas pelo menos uma boa parte dele, e não interferir na vida do outro para que ele também possa viver um bem juntamente com ele nesse grupo. Agora, vivendo uma ética totalmente situacional, você diz, eu interesso o meu e os outros que se virem. E aí você vai ter uma atitude totalmente egoísta muitas das vezes, porque você fala, não, eu defendi o meu, cada um que se busque o que é melhor para si da melhor maneira que conseguir. E é onde você tem todo um desequilíbrio, muitas das vezes na sociedade, por causa desse tipo de mentalidade. Não tem um fim último como objetivo, não entende que sua vida tem um propósito, não entende que a sua vida tem uma causa, não entende que ele participa de uma sociedade e ele tem que viver, ele tem que, vamos dizer assim, se limitar e se colocar como um integrante desta, que traga um bem para si, mas um bem para si que não seja prejuízo para os demais, que seja um bem comum, ok? Então é nesse tipo de conceito que temos que tomar cuidado, porque a sociedade muitas das vezes ela lançou um desprezo absurdo sobre os conceitos bíblicos, sobre os conceitos de ética como fim, e aí construíram um homem totalmente egoísta, um homem totalmente desprovido dessas características de bem, dessas características de empatia, né, porque ele está buscando o bem próprio, porque ele está buscando o bem situacional, tá certo? E aí onde, uma vez que ele atingiu seus propósitos, seus objetivos, ele quer que os outros se explodam. E é onde temos que evitar ferrenhamente esse tipo de risco à sociedade. Então, necessidade pessoal, como ele coloca aqui, necessidade pessoal,
Tudo que fazemos é avaliado por nós e pela sociedade. Sabemos quando somos irreverentes ou reverentes. Julgamos nossos atos e concluímos se estamos agindo certo ou errado, bem ou mal. A prática da ética começa com o indivíduo, o cidadão, e se estende para toda a sociedade. Começa com o chefe de família e se estende para toda a família. Começa com o pastor e se estende para toda a congregação. Começa com os governantes e se estende para todos os governados. Então você vê, do indivíduo alcança todo o grupo, porque o indivíduo é integrante do grupo. O grupo não é sem o indivíduo não é sem o grupo. Assim temos todo um conjunto. E nessa conjuntura o indivíduo precisa pensar não somente como bem próprio, mas também como bem comum. Porque se ele atinge os demais, ele também será atingido por eles. Então com isso temos um bom funcionamento de uma sociedade. Agora buscando o bem como o seu objetivo, como o único objetivo da sua ética e da sua moral, buscando o prazer, né, como o objetivo total de sua ética e de sua moral, isso está muito arriscado. E o objetivo, como coloquei aqui, já resume, né, toda essa questão aqui, que a ética ela não pode só descrever, a ética não pode ser só analítica, ela tem que propor. E é onde que muitas das vezes algumas ciências evitam essa ética de proposição. Elas tentam apelar para uma neutralidade, uma ética descritiva, né? A história, a sociologia, a antropologia, dizendo que não fazem juízo de valor. Então, é de fato lógico que elas busquem isso, mas muitas das vezes isso não será suficiente. E a ética, ela precisa muitas das vezes apelar sim para o prescritivo e dizer isto é bom, isto é ruim, isto é certo, isto é errado, tá ok? Principalmente a ética pode fazer isso, mais do que a moral. Porque a moral, como sempre tenho afirmado e vou afirmar até o final da matéria, é uma construção histórico-social. Então ela vai construir muitas das vezes muitas das suas características a partir de um preconceito particular daquela sociedade ou daquela época, né? Então muitas das vezes construída dentro de um ambiente de guerra, na qual estão buscando a proteção e atacando o inimigo. Então ela vai construir todo um preconceito, uma leitura preconceituosa em cima daquele que era seu inimigo, mas que futuramente pode ser um aliado. Uma situação de paz. Então terá que sofrer uma alteração, terá que sofrer uma modificação. Durante algum tempo os judeus e os samaritanos foram inimigos. Os judeus precisavam se defender dos samaritanos. Só que quando chegou na época de Cristo, isso já tinha que ter sido eliminado, isso já tinha que ter sido superado. E Cristo vai e supera isso de uma forma totalmente maravilhosa. Ele vai até o poço de Jacó e conversa com a samaritana e prega o evangelho aos samaritanos. Ele constrói uma parábola e coloca o samaritano como aquele que o praticante da boa ação em relação ao judeu. E coloca como protagonista da sua parábola. Então Cristo superou totalmente isso. Então você vê, ele fez uma análise ética sobre uma construção moral. Essa construção moral particular dos judeus continuava excluindo os samaritanos, por causa de uma coisa do passado. Mas Cristo, fazendo uma análise ética sobre isso, disse não, isso já é superado. Agora, o reino de Deus está se manifestando para todos. Veio por meio dos judeus, mas o alcance é para todos. Ok? Final já da aula. Partimos aqui para este ponto, esse último ponto aqui do quadro, onde analisamos a questão do sofista, né, da ética grega. Os sofistas, conforme a apostila aqui, eu trago um pouquinho aqui de pré-socráticos também. Os sofistas, e aí vem os grandes filósofos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, os epicureus e os estoicos. Então primeiro aqui, ó, a ética no campo da filosofia. A ética no campo da filosofia, veja só. Na erudição, quando se fala em ética, a primeira coisa que vem à mente são os conceitos filosóficos envolventes em torno dela, pois a ética é uma parte do grande complexo das ciências filosóficas. Por sua natureza de grande abrangência, fica difícil defini-la de forma satisfatória, com poucas palavras. Onde eu estava lendo? Com poucas palavras. Só um minuto, deixa eu só me localizar aqui. Defini-la de forma satisfatória com poucas palavras, pois ela investiga vários aspectos da vida humana, no que diz respeito ao comportamento e às intenções boas ou más das pessoas. A ética filosófica se fundamenta no estudo dos problemas metafísicos envolvendo o conjunto das regras de conduta
consideradas como universalmente necessárias e válidas para todas as pessoas. Então, o ético busca aquilo que é válido universalmente, não particularmente a uma sociedade. Então, por isso que ela se destaca da moral particular e de fora analisa a construção moral, vendo aquilo que seja válido ou não universalmente, tá certo? E atemporalmente. Então, aquilo que foi válido em determinado momento, mas que mostra-se que não é atemporal, como essa inimizade dos judeus com os samaritanos, não é atemporal. Chegou um momento que aquilo tinha que acabar. E de